Nesse vídeo agora, nós vamos falar sobre conteúdo duplicado. Nesse vídeo agora, nós vamos falar sobre conteúdo duplicado. Nesse vídeo, nós vamos falar sobre conteúdo duplicado. Olá, pequeno gafanhoto! Tudo bem com você? Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais uma aula aqui do seu curso de SEO totalmente patrocinado pela Hostnet. O meu nome é Gustavo Guanabara. O meu nome é Ramiro Lobo. E, Ramiro, nesse vídeo nós vamos falar sobre conteúdo duplicado. Nós vamos falar sobre conteúdo duplicado. Cara, se você ficou incomodado com tá repetindo a mesma frase, é exatamente isso que você faz quando você duplica o seu conteúdo, o algoritmo do Google fica um pouco chateado. Ou copia o conteúdo dos outros e publica no seu blog como se fosse seu, né? Nossa, isso aí é brabo, isso é brabo. E a gente vai falar sobre outras coisas. O conteúdo duplicado não é só se você copia dos outros, não. Às vezes, quando você copia de você mesmo, é um grande problema. E às vezes você nem sabe, né, Guanabara? Porque às vezes você não é que você não sabe, você não percebe. Por exemplo, você coloca às vezes um produto que tem uma descrição muito parecida com a outra, o texto fica igualzinho, às vezes só tem um detalhe. Eu vejo muitos sites hoje que, talvez para ter mais produtos tentando indexar no Google, em vez de fazer a variação, tipo, eu tenho a mesma camisa, azul, amarela e preta. Aí ele faz uma para azul, uma para amarela e para preta. Você vê a descrição é igualzinha, né? E o texto é igualzinho. O texto é igualzinho. A gente teve esse problema na Hostnet, porque Sim. a gente tinha criado as páginas de franquia e no site anterior, inclusive a ferramenta de SEO usou isso, e as páginas de franquia eram muito parecidas, então a gente considerava conteúdo duplicado. A gente se protegeu utilizando aquele recurso para informar o Google qual era a página principal, o conteúdo principal, entendeu? Exatamente. E é isso que a gente vai fazer também. Nesse vídeo de hoje, cara, pega papel e caneta e deixa aí seu celular ou um celular extra na mão para você poder capturar alguns QR Codes. Porque a gente fez a pesquisa para vocês, a gente vai ensinar como chegar lá também na pesquisa, mas eu vou te mostrar, a gente mostrou, né, o Ramiro separou aqui, alguns documentos importantes, alguns links importantes para você entender mais sobre conteúdo duplicado e se algum dia você tiver problema, como a gente já teve na Hostnet, você saber resolver, porque não é o fim do mundo. Às vezes você faz sem querer, né? Percebe que você foi penalizado e tem como voltar atrás se você não fizer de maldade. E eu vou provar que o Guanabara é um mentiroso, porque quem foi atrás das URLs foi ele. Eu só coloquei os textos lá e eu copiei os textos do próprio Google. Foi conteúdo duplicado do próprio Google, tá? Mas esse vale. E ele foi atrás das URLs. Então... Não, a gente trabalha junto aqui. E ficou um material bem legal. Então aproveita esse vídeo até o final, porque tem muita coisa boa. Então eu vou te informar que esse conteúdo que a gente vai mostrar aqui é um conteúdo duplicado. Por quê? A gente pegou esse conteúdo do próprio Google. Porque pra gente, a gente tem que tentar entender o que é conteúdo duplicado para o Google. O que o Google considera conteúdo duplicado. Não importa a nossa opinião, né? Não. O que importa é o que o Google diz. Então a gente foi na documentação do Google, né? E trouxe esse conteúdo para vocês aqui. Beleza, vamos para um recadinho rapidinho e a gente já volta com o slide. Eu vou interromper aqui mais uma vez a sua aula para mais um recadinho da Hostnet, que é a nossa patrocinadora do curso. Eu não sei se você já pensou em ter um site e já pesquisou aqueles softwares geradores de site ou gestores de conteúdo. Se você fez essa pesquisa, você sabe que o WordPress é a melhor opção. Ele é software livre, totalmente otimizado, bem mais seguro que seus concorrentes. Pois saiba que a Hostnet oferece um WordPress caprichado, turbinado para todos os seus assinantes do plano Cloud. Ele conta com um monte de plugin premium, tem instalador automático e também oferece um curso completo para te ensinar a mexer em todo o software e criar o seu site rapidão. E se por acaso você não está com tempo para criar seu próprio site, pode deixar que a Hostnet também tem esse serviço e eles podem criar o site para você. É só você entrar em contato pelo QR Code que está aparecendo na sua tela, ou então no link que está na descrição do vídeo, ou se preferir, entra lá no site da Hostnet, hostnet.com.br. Eu tenho certeza que um dos serviços deles vai ganhar seu coração e vai te trazer para ser mais um cliente da empresa. Então, Ramiro, nesse vídeo nós vamos falar sobre conteúdo duplicado. Ai, meu Deus do céu. Conteúdo duplicado é assim, parece brincadeira, mas não é. Se preocupe bastante. Vocês vão ver que o Google tem algumas punições até meio severas em alguns momentos. É bem braba. Você pode sumir da serva. Você evapora, você vira um nada pro Google. E quando sua empresa, seu site, seu blog, sua loja virtual virar um nada pro Google, filho, aí já era. Aí então, assim,
Como o Ramiro disse, todo esse material que você vai ver agora, ele foi retirado, né? Ele foi adaptado da central de pesquisa do Google. O link é esse daí, é esse QR Code que está aparecendo aí. Ou então você pode procurar em developers.google.com/search/docs. O Ramiro tem como é que você chegou a ele? Eu fiz uma pesquisa no próprio Google por conteúdo duplicado para o Google. O primeiro link já era dessa documentação. E, agora, Ramiro, é importante você ter um recado importante, né? Porque a gente pegou esse conteúdo que está agora disponível nesse documento. Uhum. Se você está assistindo esse vídeo daqui a 3 meses, 6 meses, 1 ano, não sei, esse conteúdo pode ter mudado. Então pode ter novidade lá. Eu recomendo fortemente que depois que você assistir essa aula aqui, é importante você assistir a aula porque a gente vai comentar e isso vai te ajudar. Mas é importante depois você pegar esse documento e dar uma lida, porque ele pode ter tido alterações. E a dica que eu te dou é o seguinte, você pode fazer uma pesquisa no Google e não achar o site do Google. O site é o developers.google.com, tá? Vai num domínio que tenha google.com no final, não vai em outro domínio, que senão você vai ter uma leitura de outra pessoa que não a própria empresa. E então... lá no documento, Guanabara, o título do documento atualmente, lá nessa central de pesquisa do Google, é evitar a criação de conteúdo duplicado. Esse é o título do documento. Show de bola. Então, tá aí nesse QR Code que tá aparecendo aqui embaixo das nossas cabeças. E aí, o que esse documento diz sobre conteúdo duplicado, Ramiro? Vou ler aqui e a gente já conversa. O conceito de conteúdo duplicado geralmente se refere a blocos consideráveis de conteúdos em um ou mais domínios que são totalmente iguais ou muito semelhantes a outros materiais no mesmo idioma. Então, assim... A gente fala totalmente iguais ou muito semelhantes, porque o pessoal, às vezes, não, eu não dupliquei. Ele pegou o parágrafo e alterou, às vezes, né? Alterou, mudou a ordem das frases, sei lá. Então, é o conhecido copia, mas faz diferente. Isso, tem o copia, mas faz diferente. E o Google, eu acho que hoje ele tem inteligência suficiente para ter essa percepção. Sim. Então, assim, é importante... Tanto que ele está falando aí, blocos consideráveis de conteúdo em um ou mais domínios, né? São domínios diferentes, sites diferentes, que são totalmente iguais ou muito semelhantes a outros materiais no mesmo idioma. Então, tanto faz eu estar com esse conteúdo em 2 domínios, em 2 sites diferentes, ou no mesmo domínio. Isso aí. E é importante deixar claro, Ramiro, que o Google não considera conteúdo duplicado como necessariamente uma coisa enganosa, uma coisa negativa. Tanto que eles botam no documento, em geral, isso não é uma prática enganosa a princípio. Então o Google já tá falando assim, olha só, pode ser que, como a gente fez lá na HostNet, você tenha colocado o mesmo conteúdo em várias páginas para facilitar a tua vida. Mas isso não é legal, né? Não é interessante fazer isso. Legal no sentido não de legalidade, é no sentido de interessante. Então, assim, ele tá dizendo, evita essa parada, a gente vai considerar que você não fez na maldade, você não fez com intenções de roubar conteúdo dos outros, né? Até que ele ache que é por maldade. Aí vai já ser era, filho. Mas o que ele tá dizendo também é que você não se desespere, porque na próxima aula a gente vai mostrar ferramentas para poder verificar o conteúdo, para saber se ele se aproxima muito de outros conteúdos que já estão na internet. Sim. Ele está dizendo que, em geral, isso não é uma prática enganosa, a princípio, né? Então, ele fica desesperado. Ele vai acreditar na sua boa fé, certo? Que foi o que aconteceu com a gente. Eu me lembro que o dia, Ramiro, que o Cauê descobriu essa coisa do conteúdo duplicado, eu tava lá na empresa, sentado do lado dele, ele, cara, engraçado, eu tô fazendo busca aqui e o site da HostNet não tá bem colocado como tava antes. E aí o Cauê foi olhar dentro... por conta disso. Ele foi olhar lá nas notificações e o Google falou assim, olha, a gente detectou muito conteúdo duplicado aqui nessa página, foi corrigido, foi feito a ressalva, né, a reavaliação, pedido de reavaliação, que a gente vai falar isso nesse vídeo também, e hoje tá tudo ok, né? Você perde um tempo nesse processo de corrigir, mandar para reavaliação, então... Tudo isso. Sim, exatamente. E aqui, também o documento que o Ramiro encontrou também dá exemplos de conteúdo duplicado não malicioso, certo? Vamos ver alguns exemplos aqui, Por exemplo, fóruns de discussão capazes de gerar páginas normais e versões reduzidas para dispositivos móveis. Antigamente a gente tinha isso, né, Ramiro? Tinha o site WAP, tinha uma versão do site para dispositivos móveis. Então, acabava que tinha uma versão, a versão para desktop era uma e a versão para dispositivos móveis era outra. Então, eu acho que isso é mais antigo. Mudava até o endereço, né? Hoje em dia não precisa disso porque a gente tem a responsividade, CSS já evoluiu pra caramba. O Google entende que isso pode existir. Isso aí. Acho que o que você falou, itens em uma loja que são exibidos ou vinculados por várias URLs distintas. Tipo, eu tenho camiseta da HostNet.
tem a camiseta azul, tem a camiseta roxa e tem a camiseta preta e a branca. Eu não vou criar um anúncio para cada camiseta. Eu crio um anúncio camiseta da HostNet e aí lá dentro eu faço a variação. Tem preto, tem azul, tem roxo e tem branco, certo? E não Fica só mais isso fácil. Também você tem a página de categorias que tem uma lista de camisetas, às vezes é a mesma que você vai encontrar na página principal da tua loja e também na home. Pode parecer que é conteúdo duplicado. Tem várias formas disso acontecer, mas o Google sabe que é uma loja online e que isso tem essa possibilidade. Sim. Sim. Então ele vai ter essa consideração por você também. Mas é bom não dar mole, né? Evita a possibilidade de dar mole. Mas não se desespere, pelo amor de Deus. Não precisa ficar nervoso. Né? Fica um pouquinho, porque você vai por um tempo, se você não vê a tempo, você vai sumir um pouco das pesquisas, mas em breve volta logo. Outra coisa, ó, versões de páginas web somente para impressão. Também é o mesmo da primeira bolinha lá. Hoje em dia, com CSS, com Media Queries, e geralmente ou enfim... é um parâmetro, né, Guanabara? Geralmente é a mesma URL com um parâmetrozinho, aí fica o mesmo conteúdo, só que é uma versão para impressão. Isso aí. Na verdade, nem precisava de parâmetro, não. Hoje em dia você consegue, por Media Queries, com o CSS mesmo. Existe uma Media Query, @media print. E aí muda print, só o CSS, tira... Exatamente, tira a papagaiada toda, deixa só texto preto, fundo branco e segue tua vida. Continuando aqui, então vemos os exemplos. Se o site contiver várias páginas com conteúdo idêntico, saiba que existem inúmeras maneiras de indicar a URL preferencial ao Google. Isso é chamado de canonização, né, Ramiro? Não é canonização lá de santo, não. Santo também não é canonização? Que é outra coisa, tá? O canonical é você dizer, olha, eu tô fazendo esse conteúdo aqui, mas o original mesmo, o canônico, o que vai ser considerado é aquele outro lá, não é isso? É, exatamente isso. E aí passa um parâmetro, provavelmente vai ter quando você passar o conteúdo, ele vai mostrar acho que é Hell Canonical, não é isso? Não me lembro. Em algum momento desse documento ele vai mostrar isso. Tem explicado. Continuando aqui. Entretanto, em alguns casos, o conteúdo é deliberadamente duplicado entre domínios em uma tentativa de manipular a classificação de mecanismos de pesquisa ou conseguir mais tráfego. Aí entrou a má-fé no negócio, não é isso? Mas quem vai decidir isso? É o Google. Talvez por denúncia ou por algum motivo, se você criar um monte de domínio com o mesmo conteúdo na tentativa de indexar aquele conteúdo, se ele decidir que ele está achando que você quer manipular a classificação, aí, meu querido, você vai ter dificuldades. Aí não tem conversa, meu filho. Aí não tem conversa por quê? A partir daí, olha só que bonito, práticas enganosas como essa podem resultar em uma experiência insatisfatória para o usuário, quando um visitante vê constantemente o mesmo conteúdo repetido dentro de um conjunto de resultados da pesquisa. E aí a gente já falou isso várias vezes nesse curso, tanto no módulo 1 quanto nesse módulo 2. Se a experiência do usuário é comprometida, o Google vai te penalizar, não é isso, Ramiro? Exatamente. Esse é o principal princípio do Google, pelo menos nesse momento. O objetivo é a experiência do usuário e por isso que você escreva para humanos, né? E tem muita gente tentando escrever para a máquina do Google de pesquisa. Sim. E é o que o Google não quer também. E cada vez mais ele está mexendo nesse algoritmo para que o algoritmo perceba quando você está escrevendo para humanos ou não. Sem dúvida. E aí vem aquela dica que a gente já deu anteriormente. Cuidado com essas técnicas mirabolantes, entre aspas, porque ela vai funcionar por um tempo, vai chegar um momento, vai parar de funcionar, e geralmente uma técnica que funciona erradamente, depois vira uma penalidade. E aí você não tem como reclamar, né? Então, arrumei um jeitinho de burlar. Tá burlando hoje. Amanhã pode ser que não burle mais e pode virar uma grande penalidade. Então, abre teu olho aí. Se quiser fazer, faz lá. Não nos conta, que a gente não quer nem saber. Exatamente. Cara, isso acontecia, isso que você tá falando, Ramiro, de duplicar para aparecer várias vezes, e isso funcionava anteriormente. Aí houve uma grande... Com palavra-chave, Guanabara. Sim, palavra-chave escondida no conteúdo. Então, assim... Depois de uma grande atualização, acho que foi se chamava Panda, se eu não me engano, que a galera que fazia, não é Black Hat, fazia essas coisas erradas do SEO, já começou a ficar preocupada, o Panda tá vindo aí, vai ferrar a gente. Não é ferrar a gente, ele só ampliou a necessidade, ampliou o comportamento do algoritmo para se parecer com o consumo humano de conteúdo, né?
Tá tentando fazer todo mundo trabalhar direito para a concorrência não ser desleal, é isso. Exatamente. Continuando aqui, ó. O Google se esforça para indexar e exibir páginas com informações distintas. Essa filtragem significa, por exemplo, que se o site tiver uma versão normal e uma para impressão de cada artigo, e nenhuma delas estiver bloqueadas como a tag noindex, o algoritmo vai escolher uma delas para colocar na lista. Então, assim, existe a noindex lá, depois a gente vai ver como é que faz isso, né? Você pode botar assim, não indexar essa página. Você pode botar assim, tem a página original e a página para impressão. Você tem que ir lá na página da impressão e falar assim, olha, eu não quero indexar essa. E aí ele não vai indexar. Se você não fizer isso, você está dando liberdade, entre aspas, para o algoritmo decidir. E pode ser que ele não decida a que você prefere. E como é que a gente faz isso, Guanabara? Muito fácil. Os dois plugins que nós já mostramos, tanto o Rank Math quanto o Yoast, tem essa opção de você marcar uma página como no index. A gente vai botar isso na prática, mas a gente já mostrou isso, tá? Nas aulas anteriores. Show de bola. Continuando aqui. Nos raros casos em que o Google perceber que o conteúdo duplicado é exibido com a intenção de manipular a classificação e enganar usuários, ele ainda bota assim, ele é muito polido, né? Nos raros casos em que isso acontecer, serão feitos ajustes apropriados na indexação e na classificação dos sites envolvidos. Só mais uma frase. Classificação dos sites envolvidos, né? Tchau. E olha isso. Como resultado, a classificação do site poderá ficar prejudicada ou o site poderá ser completamente removido do índice do Google. Assim, isso é uma grande ameaça, esse texto, mas escrito de uma maneira polida, educada, né? Com certeza. Tipo, faz besteira só pra você ver. Aí, ó, tem só mais uma frase aqui. Nesse caso, o site não aparecerá mais nos resultados da pesquisa. E isso, cara... E aí você pode estar se perguntando, mas como é que eu sei se eu posso cair nesse caso ou não? Só quem sabe é o Google. Exatamente. O que você tem que fazer é evitar ao máximo, né? De fazer isso intencionalmente. Porque eu acho que a chance de você cair numa cilada dessa é quando você faz intencionalmente. Eu acho que quando você não faz intencionalmente, como que nem a versão para impressão, né? E a versão original, por exemplo, eu acredito que o Google vai conseguir identificar isso facilmente. Não, esse cara não está tentando enganar. Porque, principalmente, se você tem concorrente e eles estiverem de olho no teu conteúdo e perceberem que você está copiando conteúdo para manipular, o cara vai lá e denuncia. Sim, exatamente. A gente vai falar sobre isso também. E é importante deixar claro aqui, Ramiro, que você fala assim, mas o Google vai tirar a gente da pesquisa. Então meu site vai deixar de existir? Não, teu site continua existindo. Quem souber lá www.lojadecamisetas.com.br, por exemplo, que é o seu site, vai continuar acessando lá sem problema nenhum. Mas quem for no Google e procurar, quero uma loja de camisetas em Balneário Camboriú, não vai conseguir achar mais a tua empresa que aparecia anteriormente. Eu não tenho certeza do que eu vou falar agora. Mas eu acho que se você tiver com um site que tenha sido punido, talvez você não consiga nem fazer anúncio do Google. Acho que provavelmente sim também. E aí também não sei se é verdade, não. Mas provavelmente ele não vai aceitar anúncio se o teu site foi penalizado. Porque seria meio que uma reviravolta, né? Tipo, olha, eu não tô mais aparecendo organicamente, então eu vou pagar para poder aparecer. Eu acho que se o Google te penalizou... Mas eu acredito que até isso pode acontecer, de você não conseguir... Provavelmente. Então, cara, assim, a gente sabe que o maior buscador do mundo, né, o maior mecanismo de busca do mundo é o Google, e você não vai querer ficar fora dele. Que foi, como eu disse anteriormente, o jeito que o Cauê descobriu que o site da Hostnet não estava aparecendo mais em certas buscas. A gente fazia uma busca onde a gente tinha certeza que ia aparecer a Hostnet e não estava mais aparecendo. Aí o Cauê foi lá, segunda página, terceira página, não achava mais. E aí ele foi correr atrás e realmente era conteúdo duplicado. Mas se resolveu rapidinho também. Continuando, há alguns passos a serem seguidos para lidar de maneira proativa com problemas de conteúdo duplicado e assegurar que os visitantes vejam o conteúdo que você quer que eles vejam, né? Que é se por acaso der problema, né, o que a gente vai conseguir fazer. Tem algumas dicas aí, ó. Primeiro, Ramiro, use 301s. Se você estiver reestruturando seu site, use o redirecionamento 301, que é o Redirect Permanent, em seu arquivo .htaccess para redirecionar de maneira inteligente usuários, o Googlebot e outros indexadores. Ramiro, o que é o 301? A gente já falou isso em uma aula, tá? Inclusive a gente mostrou como fazer, as ferramentas que você pode utilizar. A gente já mostrou isso, tá? Porque os plugins já fazem isso, né? A gente já mostrou quando você precisa disso, quando você está reestruturando um site, quer mudar uma URL porque você acha que a nova URL vai ficar melhor para indexação, né? Ou está fazendo uma migração e aí você precisa migração de plataforma, saindo de um Joomla, por exemplo, WordPress, vai mudar as URLs.
Tem uma aula sobre isso. Tá? Sim, a gente vivenciou isso também quando a gente mudou a plataforma do curso em vídeo do WPLMS para o Learning Dash. Sim. As URLs mudaram ligeiramente. Porque então teve mudou que fazer a ferramenta de EAD. Exatamente. Então a gente teve que fazer um redirecionamento 301 para cada um dos cursos para dizer, Google, ó, o curso de PHP, de Python, estava na URL tal e agora ele está na URL tal. É o permanente, é o 301. E aí você não perde a indexação, porque o Google só diz, não, essa página agora é essa. Aí ele vai mudar as URLs lá. Então você não perdeu o que já foi indexado. E é importante deixar claro, né, Ramiro? Eu fiz o 301 há 5 minutos atrás e ainda não funcionou. Tem que esperar um pouquinho, porque, então, né, o Google tem... processar, né? Exatamente. Paciência. Dependendo do nível do teu site, ele pode passar daqui a 5 segundos ou pode passar daqui a 2, 3 dias. No Apache também tem uma configuração. Você faz isso no .htaccess e no IIS da Microsoft você tem que ir lá no painel administrativo, no console administrativo e fazer a alteração para fazer um redirecionamento 301. Então, o primeiro momento você está com uma página que vai deixar de existir e você vai colocar outra. Mas isso é conteúdo duplicado. Não, se você disser que a URL antiga não vai ser mais essa vai ser a nova, o Google considera o redirecionamento como a final. Até porque geralmente aquela antiga ela nem existe mais, muitas vezes. O conteúdo nem está mais lá. Exatamente. Segunda dica, seja consistente. Tente manter a consistência dos seus links internos. Por exemplo, não vincule o arquivo /page, a URL, né, com /page, com /page barra, só page barra index.htm. Então, assim... Ele tá falando não vincule, não coloque em links, botões. Isso, você tá vendo detalhes, Guanabara? Se você colocar uma barra no final e sem a barra, ele considera como se fosse duas URLs e ele diferentes. pode considerar conteúdo duplicado. Olha que bobeira, né? Parece assim uma questão boba, um negócio muito simples, mas ele tá pedindo, provavelmente até o Google tem inteligência para verificar isso, mas ele tá te pedindo, se for usar uma URL, usa só uma. Quando a gente usa o WordPress, é legal porque o WordPress já faz isso, mas se você tá fazendo na mão HTML, então não bota um /page e depois em outro link bota um /page barra. Não faz isso, ele vai te pedindo para não fazer isso. Isso aí, show de bola. Assim, o WordPress faz automaticamente, mas se você fizer um post e quiser colocar na mão, tem que tomar cuidado também. O WordPress não é milagroso não, tá? Quando ele faz automaticamente, ele já faz bonitinho. Mas se você botar na mão lá, criar um post e fazer um link para uma coisa inconsistente, vão ser consideradas duas URLs e isso pode te penalizar. Outra coisa, use domínios de nível superior para nos ajudar a veicular a versão mais apropriada no documento. Use os domínios de nível superior sempre que possível para gerenciar um conteúdo específico a um país. E aí continua, Ramiro, é mais provável saber que www.example.de é Alemanha, né? Tem conteúdo relacionado à Alemanha, por exemplo, do que example.com/de ou subdomínio, né? de.example.com. É muito melhor usar a primeira, né? Mas aí, Guanabara, muita calma nessa hora. Eu vou te falar por quê. Às vezes, você está no projeto de um site multi-idiomas e que tem uma loja dentro dele. Então, se eu tiver que botar um outro domínio, tiver que fazer uma instalação do outro domínio, para poder ter um domínio.de, outro .com.br, muitas vezes eu não vou ter condições tecnológicas de fazer isso funcionar. Aí eu teria que ter uma loja lá e outra aqui. Então, isso é uma recomendação. O Google não está dizendo que é obrigado, né? Então, tudo depende do teu projeto. Se você pega um WPML, por exemplo, que permite fazer sites em multi-idiomas, ele vai botar um /de no final. Porque você vai ter um site só em vários idiomas. Entendi. Por quê? Porque você quer unificar a tua loja todo no mesmo sistema, por exemplo. Então, tudo depende do que você está precisando, do que vai funcionar. E aqui ele está dizendo aqui, o Google escreveu dessa forma, para nos ajudar a vincular a versão mais apropriada de um documento. Mas ele não está dizendo que é errado. É obrigatório, né? É obrigatório. Mas nada impede também dele comprar realmente o domínio o TLD do país, né? E fazer um redirecionamento ele pode fazer o redirecionamento, mas aí o conteúdo vai estar todo dentro do /de. Então, assim, o que vai indexar. Entendi. O redirecionamento não vai indexar, o que vai indexar é o conteúdo. Eu só estou avisando porque isso não é obrigatório. Se você puder fazer, é uma recomendação do Google e eu acho que isso vai te beneficiar. Ponto, né? Mas não é aquela regra, Guanabara, que é definitiva e se você não fizer assim, o teu site não vai indexar. Não é. Sim. E às vezes você realmente precisa de um site com um único domínio e você vai precisar usar o /de na frente, porque é um site que você está utilizando aí com vários idiomas e você quer unificar todo o sistema. Então, tudo depende do teu projeto.
Outra dica que ele dá aqui, ó. Minimize repetições desnecessárias. Por exemplo, em vez de incluir um longo texto de direitos autorais no final de cada página, inclua um resumo e depois insira um link para a página com mais detalhes. É aquele negócio, você quer fazer uma descrição de um determinado produto, e aí tem um texto que tem que se repetir, é um texto grande que acabaria se repetindo em todos os produtos. O ideal é você criar uma página com esse texto, separada, e em cada produto bota um resuminho e fala, saiba mais sobre isso na nossa regra geral. E aí vai para essa página geral. Direitos autorais para ninguém copiar, não sei o que, aquela coisa toda que fica ali geralmente no final da página, ele está te pedindo só para, sei lá, direitos autorais, leia aqui. E vai para uma página. Exatamente. Porque senão, realmente, aquele conteúdo vai ficar duplicado em todas as páginas. A gente já vai ter praticamente obrigatório a duplicação do rodapé e do topo. Mas que provavelmente o Google vai aceitar isso, porque ele sabe que o site tem essa estrutura, né? Mas se você começa a colocar texto puro ali, muito repetido, pode ser que o algoritmo se embanane um pouco. Então, toma cuidado. Verdade. Outra dica é evite publicar stubs. Eu não tinha ouvido falar desse termo. Deixa eu terminar de ler e você explica melhor. Não, só quando eu vi esse documento. Evite publicar stubs. Os usuários não gostam de páginas vazias, então evite marcadores de posição sempre que possível. O que são os stubs, Jamir? Eu não sei. Os stubs é quando você coloca lá, você cria toda a estrutura do site, mas não publicou o site, mas não botou todo o conteúdo. Entendi. Aí você entra numa página e você coloca lá em breve Entendi. Estão produzindo conteúdo, você fica repetindo. É isso que eu entendi, tá? Ele até bota aqui, Ramiro. Por exemplo, não publique páginas em que você ainda não tem o conteúdo disponível. Bota aquele Lorem Ipsum, não sei o que. Ou bota isso ou coloca em breve. Eu vejo muito site disso. O cara lança, ele vai lançar um site institucional com 3 serviços. Aí ele fez 2 que lança logo, aí um ele fica lá em breve. Exatamente. Então você não bota link para aquilo, entendeu? E tira aquela página do ar por enquanto. Beleza, e ele complementa aqui, ó. Se você criar páginas em branco, use a tag noindex para impedir que elas sejam indexadas. Pronto. Você avisa para o Google, não indexa aqui agora não, ou não indexa aqui nunca, mas marca lá como noindex. É isso. Outra dica, compreenda seu sistema de gerenciamento de conteúdo. Conheça a forma como o conteúdo é exibido em seu site, né? Você tem que conhecer bem o seu CMS. Você vai usar o WordPress? Conheça bem como o WordPress organiza isso, não é isso que ele quis dizer? Exatamente, é isso que ele quis dizer. Beleza, ele complementa aqui, ó. Blogs, fóruns e sistemas relacionados sempre oferecem o mesmo conteúdo em diversos formatos. É o que a gente já viu lá nos slides anteriores, né? O fórum tinha a versão para mobile, às vezes o site tem a versão para impressão. Isso era coisa talvez de um CMS mais antigo, né? Por exemplo, um registro de um blog pode aparecer na página do próprio blog, em uma página de arquivo, em uma página com outras entradas e com o mesmo marcador. Então isso geraria a ideia de conteúdo duplicado. Aí ele está falando mais o seguinte, quando você tem a página do blog, você tem a lista de artigos ali. Na categoria, você também tem a lista de artigos. Você imagina que eu criei categoria e você imagina que eu só publiquei artigo de uma categoria só. Se eu for na página do blog, que vai listar as notícias do todo o blog, e na página de categoria vai estar repetido, porque é o mesmo conteúdo. Se eu só publiquei de uma categoria, vai estar repetido. Entendeu? Entendi. É isso que ele está falando. Então, conheça a estrutura. Até porque, se eu vou publicar, Guanabara, com uma única categoria, eu nem preciso de categoria. Eu não preciso de página de categoria. Um exemplo, né, que eu estou dando aqui. Pelo menos foi isso que eu entendi. Porque ele está falando aí de arquivo, da página do próprio blog, então ele está falando do índice do blog. Sim. Show. Outra dica aqui que ele dá, ó. Diminua o conteúdo semelhante. Se você tiver diversas páginas parecidas, o recomendável é expandir cada página ou consolidá-las em uma única página. Ele dá um exemplo, inclusive, ó. Por exemplo, se você tiver um site de viagens com várias páginas separadas para 2 cidades, mas com a mesma informação na mesma página, em ambas as páginas, una essas páginas em uma só, usando o conteúdo das 2 cidades e expanda-as com mais conteúdo exclusivo sobre cada localidade. Porque eu já vi vários sites assim. O cara tem várias viagens para várias cidades, aí assim, o roteiro aqui pequenininho, e aí vem toda uma informação que é igual, da viagem, o que você vai ter, translado, hotel, não sei o que, enfim. Principalmente site, viagem de navio, às vezes é muito parecido o conteúdo. O que ele está falando aqui é que se for nas 2 cidades e o conteúdo for muito próximo, junta logo tudo numa página só. Ou mantém as 2 páginas, mas bota mais conteúdo sobre aquela cidade específica. É uma escolha. Então, eu acho que essa dica é bem bacana. Se eu tenho... Isso serve para site institucional também. Se eu tenho vários serviços, mas são serviços muito similares. O certo é eu ter
uma página para cada serviço, porque são 3 páginas, eu aumento a chance de indexação, tá? Mas isso se eu tiver conteúdo real e diferenciado para cada página. Para cada uma. Se eu não tenho tempo, não quero desenvolver esse conteúdo, então faz uma página de serviço e coloca todos os serviços juntos. Então, essa é uma maneira de você decidir. Se você mantém todos os serviços, caso, por exemplo, das cidades também, né, todos os serviços na mesma página, ou se você mantém páginas separadas. Aí a resposta que você tem que ter, né, para essa pergunta é: eu tenho conteúdo diferenciado para ter várias páginas? Se eu não tiver, não adianta. Verdade. E aí, Ramiro, vem um assunto bem delicado, porque os espertões vão pensar assim, então se eu tenho uma página duplicada, eu quero fazer uma página duplicada por estratégia de fazer aquela coisa enganosa, né? Eu tô querendo fazer uma parada enganosa porque eu li que funciona. E eu aprendi que se eu não quero que o Google veja que eu tô fazendo conteúdo duplicado, eu bloqueio o acesso ao rastreador das outras páginas, as que são duplicadas. E é exatamente o assunto que a gente vai lidar agora. O Google diz o seguinte, o Google não recomenda bloquear o acesso ao rastreador ao conteúdo duplicado no seu site, seja com o arquivo robots.txt ou com outros métodos. Se os mecanismos de pesquisa não conseguirem rastrear páginas que tenham conteúdo duplicado, automaticamente não conseguirão detectar que essas URLs apontam para o mesmo conteúdo. Portanto, elas são tratadas efetivamente como páginas separadas e únicas. O mecanismo ele vai te dar outras formas, eu acho, na próxima página, de você identificar isso, né? Mas ele não quer que você fique escondendo alguma coisa para tentar manipular. Exatamente. Então, assim, evita isso. Também, assim, nem sempre o robô-txt vai ser a melhor opção, porque às vezes você colocou lá para ele não rastrear aquela página, mas você botou um link para ela. Na hora que você botar um link, ele vai rastrear de qualquer jeito. Exatamente. O robô-txt não vai impedir isso. Que você usou um link para isso. Em algum momento você vai fazer um link a essa página, entre aspas, errada. E aí o Google vai descobrir e vai ver, tá tentando burlar. Se você tá tentando burlar, filho, a gente já sabe o que vai acontecer, já falamos sobre isso. Aí ele dá uma solução melhor, olha aqui, Uma melhor solução é permitir que os mecanismos de pesquisa rastreiem URLs normalmente, mas fazer a marcação deles como duplicados usando o elemento do link rel canonical ou redirecionamentos 301. Então a gente já falou aqui. E a gente já teve uma aula sobre isso, tá? Exatamente. E tem aqui, nos casos em que o conteúdo duplicado levar a um rastreamento excessivo do site, será possível ajustar a configuração de taxa de rastreamento lá no Search Console, que a gente já aprendeu a usar. Continuando aqui, a presença de conteúdo duplicado em um site não é suficiente para que uma ação seja tomada, a não ser que o objetivo seja enganar e manipular os resultados e mecanismos de pesquisa. Disse tudo, isso a gente já falou. Nada. Não, porque ele fala, morde a sopra, né? Porque ele fala, isso aqui não é suficiente, a não ser que o objetivo seja enganar. Porque vai decidir ele, né? Exatamente. Se o site tiver problemas de conteúdo duplicado e você não seguir as instruções dadas pelo Google, o próprio algoritmo vai escolher uma versão do conteúdo para ser exibida nos resultados de pesquisa. E deixar o algoritmo escolher é perigoso, porque ele pode escolher aquele que você não quer. Não é isso? Então, não vamos deixar a cargo do algoritmo. Vamos fazer o trabalho direitinho, o trabalho de casa. Entretanto, ele diz aqui, se uma análise do Google indicar que você se envolveu em práticas enganosas e teve o site removido dos resultados da pesquisa, examine-o cuidadosamente. Então, assim, pode acontecer por prática enganosa, ou você fez sem querer e o Google falou assim, esse cara tá querendo me enganar, mas na verdade não é enganar. Provavelmente ele vai te dar essa informação, como a gente já mostrou lá no Search Console. Ele vai te dar esse tipo de informação que ele verificou que você tá com muito conteúdo duplicado, por exemplo, tá? Exatamente. E agora chegou a hora de tirar mais um print aí, porque tem um link muito importante. Deixa seu celular e apostos, que é o seguinte. Caso seu site tenha sido removido dos resultados da pesquisa, leia as diretrizes para o Webmaster para saber mais. Então, esse link, essa URL que está aparecendo aqui, esse QR Code, ele vai te mostrar, vai te levar para uma página que tem instruções caso o seu site tenha sido penalizado ou removido, né? Você não vai ler pra gente aqui as diretrizes? Não, é muita coisa. Então, assim, vai lá. Se der problema para você, aí você segue esse link aqui, né? Que também é no site do developers.google.com, tá? Só acessa quando for developers.google.com e lá vai ter o passo a passo. Você fez? Provavelmente aconteceu isso. Corrige isso. E aí você vai facilitar a tua vida e resolver esse problema. E aí, depois de fazer as mudanças, né, seguir essas regras que você leu nesse link que a gente deu e ter certeza de que seu site não viola mais essas diretrizes, envie o site para reconsideração. Né?
Você consegue ajeitar a casa e depois falar assim, Google, dá uma olhada lá, já corrigi. E onde é que é isso, Ramiro? Também separamos o link. Olha aqui, ó. Já tira print aqui de novo. Depois de fazer as mudanças e ter certeza que seu site não viola mais as diretrizes, pede a reconsideração, exatamente o que eu falei antes. Para isso, acesse a página de relatório de ações manuais do Google e siga as instruções. Então, essa página é reconsiderações do relatório de ações manuais, tá? Que está no site suporte.google.com. Então, não é mais no Developers, é no suporte. Então você vai lá nesse link que tá... Vai pegar as informações que o Google passou, provavelmente no Search Console ou através de e-mails, se tiver cadastrado corretamente e ler os seus e-mails, o Google deve te informar. Vai ver o que tem que ser feito e depois você vai enviar o site para reconsideração, mas só envia quando você tiver certeza que você fez as correções, senão você vai perder o tempo. Exatamente. Se você não corrigir nada, o Google foi lá e te penalizou. Aí você não fez nada, não mudou absolutamente nada. Vou pedir para reconsiderar. Ele não vai reconsiderar, você não mudou nada no site, então ele vai reconsiderar errado, né? Ele vai reconsiderar continuar bloqueado. Então tem que corrigir tudo isso. E aí, olha só, mais uma vez, das raras situações, olha o que ele bota aí no documento. Em raras situações, o algoritmo pode selecionar uma URL de um site externo que hospeda o seu conteúdo sem a sua permissão. A galera que copia o teu conteúdo e bota em outra URL, né? Vai achar que ele é o, vamos dizer, o conteúdo correto. O dono, isso. Pode ser que você tenha escrito um conteúdo, alguém copiou e o Google falou assim, não, esse aqui que é o principal. E não, o principal é seu. Aí ele bota aqui, ó. Caso você acredite que outro site está copiando seu conteúdo de maneira que viola a legislação dos direitos autorais, entre em contato com o host do site para solicitar a remoção. Tipo, o Google não tá falando nada de, tipo... Dificilmente você vai conseguir sem entrar na justiça, porque o host... Concordo. Ele não pode pegar o conteúdo de um cliente, eu tô te falando isso por trabalhar em um host... Como diretor do host, a gente não pode chegar e tirar o conteúdo do cliente do ar porque você disse que o conteúdo é seu. Geralmente a gente precisa de uma ordem judicial para isso. Então, não é tão simples assim como o Google está escrevendo aqui, né? O máximo que você vai é avisar o host. Não é só mandar lá um e-mail e falar, Ramiro, tira esse conteúdo aí, que esse conteúdo é meu. Não dá para fazer isso. Não tem como. O meu cliente pode me processar. Sim, o máximo que você vai fazer é você, como host, vai avisar o cliente. Falar, olha, houve uma denúncia de cópia. Abre teu olho aí, certo? Aí, o que provavelmente você vai ter que fazer, se recomendo até entrar em contato direto com o site, através do formulário de contato, ou através do e-mail que está lá no Ruiz, pedindo para ele tirar. E se você não conseguir, dificilmente o host vai tirar, tá? Se você não conseguir, você vai entrar na justiça, né? Se você comprovar que esse conteúdo é teu mesmo, para que aquele material tenha que sair de lá. Aí, entrando na justiça, né? Se realmente você conseguir essa ordem judicial, aí o host é obrigado a tirar. E aí eu posso me defender para o cliente, não, é uma ordem judicial, eu tenho que tirar. Entendi. E ele ainda te dá um link, o documento ainda te dá um link extra. Ó. Além disso, para que o Google remova a página infratora dos resultados de pesquisa, preencha uma solicitação de acordo com a Lei dos Direitos Autorais do Milênio Digital. E aí, mais uma vez, tem um link. Esse link vai te levar para uma página do Google também, que vai ter as instruções, a orientação para que você faça tudo isso bonitinho. E mais uma coisa que a gente não vai mostrar aqui no curso, porque senão esse curso nunca vai ter fim. Tá? Sim. A gente pegou aqui o que é conteúdo duplicado para o Google. Mas além do Google, tem a lei dos direitos autorais. Se você pega o conteúdo de alguém e duplica, essa lei é um pouco ampla. Nós não vamos tratá-la aqui, mas nós recomendamos que você se informe sobre essa lei. Por quê? Tem conteúdo que as pessoas criam que você pode utilizar, que está escrito lá, que o conteúdo é livre. Tem um conteúdo que você tem que pagar para poder reutilizar. Tem um conteúdo que o autor... divide a receita. Que o autor pede para você entrar em contato, para ele autorizar e você é obrigado a citá-lo. Tem conteúdo que o autor não deixa de jeito nenhum. Então, assim, você tem que entender sobre isso, entender um pouco sobre essa lei e aí investigar, se você quer usar. Às vezes você quer fazer um conteúdo baseado num livro, você quer fazer um conteúdo baseado num curso. Entre em contato com o autor e fala, pô, escrevi um artigo bacana e tal, eu queria que você liberasse, manda um artigo para ele. Se ele liberar, aí você vai colocar lá, com a liberação do autor, a citação, né, de onde você tirou esse conteúdo. De acordo com essa lei aí, vai ter lá todas as informações. Mas a gente não vai tratar da lei aqui, só está te alertando pelo amor de Deus, que existe. Show de bola. Parou. Não sei se você sabe, mas além do canal do Curso em Vídeo aqui, que já tem mais de 2 milhões de inscritos, nós temos agora também
o nosso canal de cortes. E lá a gente coloca algumas coisas interessantes das aulas, alguns insights legais, alguns momentos engraçados, e é uma ótima oportunidade para você apresentar o conteúdo do curso em vídeo para alguém. E eu quero te pedir uma ajuda. Vamos chegar a mais de 100 mil inscritos no canal de corte, porque isso vai ajudar a gente a espalhar a palavra do curso em vídeo por aí. Se inscreve agora mesmo. O link está na descrição do vídeo, mas você também pode apontar o seu celular no QR Code que está aparecendo na tela. Muito obrigado e siga agora na sua aula. Então é isso, meu querido, minha querida. Chegamos ao final aqui dessa aula com muita informação e muitos links. Um aulão maneiro, bem caprichado. Então, ó, já deixa o seu like aí, compartilha, mostra nas redes sociais, participa do nosso grupão lá do Facebook. Tem alguma informação? Passou por uma situação? Quer dividir sua experiência com a gente? Complicado não lá no grupo. Aqui não, Guanabara. Na próxima aula a gente vai te mostrar ferramentas Sim. para você poder verificar se o seu conteúdo está duplicado. Para que você precisa disso? Às vezes você fez um monte de anotações ou por exemplo, contratou alguém, Guanabara, muito comum isso, contratou alguém para escrever artigos do teu blog. E esse alguém copiou. Esse alguém copiou. Quando essa pessoa mandar o material, você vai fazer o seguinte, você vai pegar uma ferramenta e verificar se esse conteúdo é original, né? Maneiro. Senão você pagou para alguém fazer e ainda pode ser prejudicado. Exatamente. Mas isso você só vai aprender na próxima aula. Então já fica atento aí, se inscreve no canal, mantenha a inscrição ativa, habilita o sininho, de vez em quando volta para ver se o sininho tá habilitado, desmarca ele, marca ele de novo, para você conseguir ser avisado constantemente, porque a gente está lançando aulas constantemente aqui no canal, beleza? Então é isso, Ramiro, obrigado pelo conteúdo, ficou muito show, dei aí meus toquezinhos, né, botei alguns links extras, mas todos os direitos autorais não, né, todos os direitos de organização são do Ramiro, ficou muito show. São do Google, tá? São do Google. Estamos dizendo, o documento é teu, a gente não tá escondendo de ninguém, não. Beleza, então, meu povo. Então é isso, a gente se vê na próxima. Um abraço, Valeu, tchau, tchau. Um abraço.